Vejo no telão. Vejo no telão. Liga lá o computador. Tô brincando. Aqui não dá pra assistir no Instagram no. Qual que é a live? Tem uma live, amor? O tema da live? Libido pra que te quero. Você está ao vivo, pronto. Já estou ao vivo. Vai Libido dar um pra que tempinho te pra galera quero. entrar. Deixa eu tirar o som. Amor, será que eu preciso? Produção? Copo d'água. Tá, opa. Cata. Online. Estamos com problemas para carregar este vídeo ao vivo. Tente novamente mais tarde. Libido tem acento? Não. Não tem? Não. Peraí. Pode falando, amor, você tá online. Pessoal, vai chamando as amigas, vai chamando os amigos. Que hoje a gente vai falar de libido, mas libido também é para homem e para mulher. Porque as dicas que eu vou fazer hoje aqui, vou falar hoje aqui, também servem para o sexo masculino. Acho que tá Miozinha. Ah, é? Você tem certeza que tá? Ó, amor, não tá funcionando. Tá online, amor. Tá? Ah, no meu não tá entrando. Deixa eu ver. Tira do carregador, já carregou. Gente, peraí, problemas técnicos com a produção. Ei, tô eu aqui. People. Então, voltando, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre libido, né? Libido pra que te quero? Essa é o tema da live de hoje. E eu resolvi falar sobre isso por conta de tantas mulheres também que falam sobre isso, né? Cada uma no seu momento de vida, cada uma com os seus problemas. E aí eu resolvi escrever aqui um textinho, um roteirinho, fazendo um apanhado geral pra gente falar sobre tudo isso, né? Vamos lá, vamos lá. Então, o que é a libido, né? O que é a falta da libido, na verdade, né? Falta da libido é a falta do desejo sexual, a falta do apetite sexual, né? Isso afeta homens e mulheres em diversas idades. Estatísticas mostram que 35% das mulheres, até 35% das mulheres sofrem com esse problema e sofrem caladas, né, gente? Porque tem muita mulher que não conversa sobre isso, nem com o companheiro, com a companheira, não conversa sobre isso com amigos, por vergonha, né? Por um monte de problemas aí de questões culturais. As mulheres não gostam muito de conversar sobre isso, né? A gente só gosta de falar do que tá legal, do que faz a gente feliz, mas do que deixa a gente triste assim, do que é ruim, né? A gente não gosta, o que causa vergonha a gente não gosta de falar. Mas vamos lá, né? Então, o que é falta de libido? É preguiça? O que você acha? Você acha que é preguiça de transar? É um problema do nosso corpo? É um problema da nossa cabeça? Né? O que a gente pode fazer para resolver tudo isso, né? Eu vi uma série de textos aqui que eu estava procurando, falando, 5 problemas da libido, falta de libido é problema porque você toma pílula anticoncepcional. Gente, é uma infinidade de fatores, tá? Mas eu tentei sistematizar, colocando assim mais ou menos, na verdade, 4 pilares, tá? Que são 4 fatores, né, que podem te levar a ter essa baixa libido. O primeiro deles é um problema cultural, que eu estava falando para vocês um pouquinho antes, agora quando eu comecei a live, né? O que acontece? A mulher, né, a gente tem essa questão cultural brasileira, que a mulher ela tem uma dificuldade muito grande de se tocar. A maioria das mulheres nunca pegou espelhinho, foi lá olhar a pepeca dela para olhar como é que é, onde que fica o clitóris, onde que é, chama tudo de vagina, e na verdade a vagina é só a parte interna, a parte externa é vulva, né? A mulher não sabe o tamanho do clitóris, para que serve o clitóris, como é que você estimula, né, o teu corpo, onde é o ponto G, se é que existe, né? As pessoas, é tudo assim, eu ouvi dizer, ouvi falar, não tem essa certeza do próprio corpo, né? Então, essas questões culturais, elas levam a mulher não trabalhar com o autoconhecimento, que necessariamente tem que passar pela sexualidade, necessariamente tem que passar, né, pelo prazer sexual dela, né? Então, a gente foi criada, né, as mulheres foram muito criadas, e isso é cultura de 500 anos, desde que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que a mulher ela é um objeto, né? Ela é um objeto para o homem, ela tem que satisfazer o homem, ela serve o homem, né?
Eu tô falando na parte sexual especificadamente, tá? A gente tem isso muito intrínseco, é um sentimento que a gente nem percebe. E muitas vezes a gente não vai pra cama ou a gente se sente tolhida de ter prazer porque a gente se sente feia, porque a gente acha que tá com celulite, porque tá com barriguinha, porque XPTO, porque o cabelo tá ruim. E tudo isso vai minando e a gente não percebe que, na verdade, o ter prazer sexual vai muito além do corpo, né? Então, quando a gente entende isso, que a gente não precisa ter uma aparência 100% satisfatória, porque a gente não tá ali para satisfazer o outro, mas para se satisfazer, vira uma chavinha aqui na cabeça da gente e a gente tem uma outra relação quando a gente está na cama, né? A gente se solta mais, a gente se permite mais. Mas tudo isso é parte de uma jornada, né? Que eu tava falando, que vem de você pegar o espelhinho, de você se olhar, de você se tocar, de você se sentir, ver o que você gosta, o que você não gosta. Quando você começa essa brincadeira, brincar com o play que eu falo, né? Se masturbar, você vai entendendo que você tá ali antes de tudo para você mulher se curtir seu corpo e para você ter prazer. E o prazer do outro é uma consequência, né? E não o objetivo da transa. Você não está indo lá para transar, né? Para dar prazer para ele. Enfim, essa é uma questão cultural que foi a primeira que eu elenquei. A segunda, que eu acho que também tem a ver eu acho que a falta de libido passa a ser psicossomática, vamos falar assim, né? Porque tem muitas mulheres que se traumatizam por problemas emocionais, porque tomaram um par de chifre, porque deram um par de chifre, ou porque foram trocadas, ou porque ficaram viúvas, ou sei lá, algum trauma aconteceu na vida delas na parte emocional que fez com que elas ficassem mais retraídas, mais tristes, mais, né, encolhidinhas assim. E podem ser também problemas na carreira, problemas profissionais, outros tipos de problemas que fazem com que a mulher se sinta menos, se sinta insegura, se sinta inferiorizada. Ela pode até se achar um mulherão, mas naquele momento da vida dela tem alguma coisa muito ruim acontecendo no ambiente dela, pessoal, profissional, e aquilo tá minando como é que eu vou falar? Tá minando a autoestima dela mesmo, ela tá se sentindo um cocô. Então isso faz, todo esse turbilhão na nossa cabeça, essas confusões emocionais que eu gosto de falar, né? Faz com que a gente acabe se encolhendo, que a gente acabe não dando atenção, né? Colocando o foco no prazer. A gente só coloca o foco nos problemas, nas coisas ruins que estão acontecendo, né? No final vocês vão ver que tudo que eu tô falando assim se entrelaça, né? Eu tô tentando dividir, categorizar, mas no final o pano de fundo é o mesmo, tá? O terceiro problema o segundo problema, desculpa, o terceiro, a pessoa não sabe contar. O terceiro problema que eu vejo, né, que são as causas ligadas a uma fase de vida da pessoa, mas que tem a ver com problemas de saúde. Por exemplo, depressão, a parte de problemas físicos, né, como burnout, ansiedade, síndrome do pânico, tudo aqui que mexe com o nosso sistema nervoso central. Que mais que a gente pode falar? Pessoas também que estão, por exemplo, em tratamento de câncer, né, que estão fazendo quimioterapia, isso é um negócio que acaba com a libido. Não sei se eu falei a pílula anticoncepcional especificadamente, né, tem outros hormônios, mas a pílula anticoncepcional dizem, né, que é a pior, porque ela mexe muito com o nosso estrogênio. Então, o que acontece, né? Eu tive uma fase da minha vida que eu precisei recorrer a uma psiquiatra e eu comecei a tomar antidepressivo. Desculpa. E o que aconteceu, né? Por um bom tempo a minha libido sumiu. Mas eu estava tentando ajeitar umas coisas na minha vida, então eu entendi que aquilo era parte do tratamento. Mas o que aconteceu, né? Que eu acho que é importante dizer. Esses remédios que trabalham, né, no nosso sistema nervoso central, que mexe com a nossa hipófise, que alteram os nossos hormônios aqui, causam uma bagunça aqui interna, muitas vezes eles acabam fazendo a nossa produção de hormônios sexuais diminuir. E aí vai abaixo da libido, do desejo e tal. A gente às vezes fica meio molinha, fica meio, né, meio paradinha e tal. O que acontece? A gente precisa conversar com o médico, falar pro médico que a dose não tá legal, ou que ele precisa te dar algum outro remédio
para ser meio que o antídoto disso tudo, entendeu? Mas você precisa sempre ter um diálogo com o teu médico, com o profissional que está cuidando da tua saúde, porque, né, a parte psiquiátrica também é um médico, gente, é parte da saúde, então a gente também tem que conversar com ele e explicar para ele que a gente pode estar bem, pode estar tranquila, pode já não estar querendo se matar, tal, mas que também não está com vontade de transar. É super importante falar, né? Um negócio que eu esqueci de falar também, que entra nessa parte aqui, que eu falo que são os problemas físicos que a gente tem reais, né? Essa terceira categoria, que eu falo que são os não psicossomáticos, né? Os psicossomáticos são, na verdade, o primeiro, né? O segundo. O primeiro é cultural. Tá meio confuso, né? O primeiro é cultural, o segundo é essa parte de problemas psicossomáticos, o terceiro são problemas de saúde reais, como eu falei, esses tratamentos de saúde, tratamento de câncer, e a tireoide, gente, que é um negócio super importante também, que às vezes a gente não dá muita atenção para ela, né? E eu já tô com 42 anos, então é um negócio que eu acompanho de perto, minha família tem histórico, então é importante ficar de olho. Porque a tireoide, gente, é muito fácil, é muito comum a gente ter problema de hipo ou de hipertireoidismo, né? E isso também é problema de disfunção hormonal que a gente consegue consertar tomando remédio. Então, de novo, você tem que conversar com o médico, ver o que está acontecendo, porque às vezes a tua falta de libido você resolve consertando a sua tireoide, tá? Então, essa é uma outra coisa também que a gente tem que observar, principalmente quando a gente vai envelhecendo, né? E qual que é o problema das pílulas anticoncepcionais? As pílulas anticoncepcionais, elas acabam mexendo com a nossa produção de estrogênio e de testosterona. Sim, nós mulheres temos testosterona, um pouquinho, mas temos. E quando a gente toma a pílula, né, as pílulas geralmente elas fazem com que a gente produza mais, o nosso ovário produza mais estrogênio, e aí o índice de testosterona também cai. E aí você acaba ficando praticamente morta da cintura para baixo. E também, de novo, gente, hoje as pílulas são mais modernas, a gente consegue ter pílulas que mexem menos com estrogênio, então você tem que falar com o médico, falar, olha, eu não estou me sentindo legal, né? Às vezes a gente deixa passar meses, às vezes a gente vai no médico, no psiquiatra, no ginecologista uma vez por ano, e você espera um outro ano para falar com o ginecologista que, acho que eu não estou com vontade mais de transar com meu marido. Não, gente. Você começou a tomar o remédio, deu ali 1 mês, 2 meses, você já está sem vontade, marca a consulta, volta, porque é sintoma do tratamento, você precisa falar para ele, né? Ou para ela, para sua médica, para ver o que ele pode fazer, porque hoje em dia a medicina tá aí para isso. Tem muitas coisas que já melhoraram pra caramba, tá? Eu lembro que quando eu tinha 18 anos eu comecei a tomar Diane, cara, era uma bomba. Hoje em dia, eu já não tomo anticoncepcional faz um tempo, mas, eu tomava umas pílulas que nem, sabe? E existem também, né, outras formas de você, se você não quiser tomar anticoncepcional, sintético, né, você pode tomar suas precauções, que são barreiras físicas, né, para você não ter filhos ou para você evitar doenças. Então, a própria, né, como a camisinha, o preservativo, diafragma, que não é muito comum, mas também você pode usar com uma pomada espermicida. Que mais? O DIU de cobre, não o de Mirena, apesar de que o de Mirena também falam que... Eu nunca usei, tá? Ele tem uma dose de hormônio, mas é uma dose bem baixinha e ele dá muito menos efeito colateral do que a pílula anticoncepcional que a gente toma via oral. O implante, aqueles implantes que a gente coloca de silicone, né, que é um bastonetezinho assim de silicone que a gente coloca por baixo da pele e que ele fica liberando ali também hormônio para você não ter também a concepção. Eles também dizem, né, eu também nunca usei, mas cada vez mais eu vejo os médicos falando que eles são mais seguros, mais recomendáveis, porque eles também têm essa dosagem menor de hormônio, como o de Mirena, o de Mirena, e que tudo isso também atenua essa questão da libido. Então, às vezes, você pode tentar conversar com seu psicólogo, seu ginecologista, se tem uma forma de você utilizar outro tipo de contraceptivo, né? Que a pílula, querendo ou não, hoje em dia é um negócio meio antigo, né? Então, hoje em dia a gente tem outras coisas mais modernas e se você tá afim de tomar alguma coisa sintética, então talvez seja esse DIU de Mirena, talvez o bastonete. E se por acaso você não quiser usar hormônio nenhum, você pode usar métodos contraceptivos naturais, né? Como esses que eu tô falando. E aí você elimina o problema do anticoncepcional na sua vida. Eu não tomo um bom tempo e eu, assim, evito de outras formas. E eu acho que
por mim tá tudo bem, entendeu? Me fez muito bem parar, tá? Porque eu tinha uma série de outras, como é que fala? Efeitos colaterais que eu achei que não valia a pena, tá? Mas aí é uma decisão, né? É uma opinião minha, então tem que ser, cada pessoa tem que decidir o que quer para a própria vida, né? E outra coisa que acaba com a gente é o estresse. Cara, estresse é um negócio que todo mundo sente hoje em dia e a gente não percebe, sabe? Eu tava conversando outro dia com uma pessoa, com um amigo, e eu tava falando, né? Que, puta, meu, tudo que acontece hoje em dia na nossa vida, parece que a nossa vida é toda programada. Quem mora principalmente em São Paulo, assim, cidade grande, percebe. Quando a gente tá na nossa rotininha, qualquer coisa que acontece, tipo, o chefe chamou, você tem que fazer alguma outra coisa, saiu da agenda, você tem que encaixar um outro compromisso, ou uma reunião atrasou, você não consegue buscar o filho na escola naquele horário, o filho vai ter que ficar esperando. Tudo isso faz a gente ficar constantemente em estado de alerta. A gente, tudo isso, gente, é estresse. A gente vai produzindo, vai dando uma puta bagunça aqui dentro. Eu não sou médica, eu não sei explicar, mas a gente vai com esses sustinhos ao longo do dia, com as irritações, com os contratempos, com os desgostos, né? A gente acaba estressando, né? Raríssimos são as pessoas, assim, os casos das pessoas que você pergunta e a pessoa, não, tô zen, tô bem, cara. Geralmente é um monge budista, né? Que mora lá no Himalaia, lá não sei aonde, mas geralmente as pessoas que vivem em sociedade, né? Como, assim, eu, réis mortal, vivem com, assim, um nível de estresse alto e a nossa tolerância está cada vez maior, né? Só que a gente paga um preço. E o estresse, como ele faz a gente ter esse desequilíbrio hormonal, ele consequentemente ele afeta a produção dos nossos hormônios sexuais. Então a gente fica muito nervoso, o que acontece? O nosso organismo dá esse alerta e a gente fica com aquele... É muito primitivo isso, né? Mas é como se a gente tivesse aquele instinto de sobrevivência, sabe? Sendo acionado toda hora. Quando isso acontece, o nosso hormônio lá, os nossos hormônios sexuais, gente, eles não são mais prioridade no nosso corpo. Então tudo isso, o cortisol que a gente produz, quando a gente está com estresse, tudo isso faz com que os níveis dos nossos hormônios fiquem assim, ó, uma loucura. E aí já viu, né? Quem padece somos nós mesmos, porque a gente perde principalmente essa questão da libido, que é a parte do desejo sexual. Bom, e por fim, gente, que é a última causa que eu falo pra vocês, que é a quarta, são problemas hormonais sérios, assim, né? Que, por exemplo, a pessoa teve o parto, ou a pessoa entrou na menopausa. É esse processo de envelhecimento, né? Que as pessoas, eu também vejo isso, né? Muitas pessoas, não só mulheres, mas homens também, a gente não é preparado para envelhecer, né? E falar disso dói às vezes. Só que a gente tem que entender que envelhecimento não é doença, que menopausa não é doença. Então, a gente tem que tentar também, de novo, aliar o que a gente tem na medicina, tratar nossa cabeça com psicólogo, com terapia, com o que você quiser, mas assim, aceitar o envelhecimento e também entender que são fases da vida, né? E não aceitar simplesmente, não é questão de você se conformar, mas é questão de você ir se informar o que pode ser feito para aquilo melhorar, tá? Por exemplo, a pessoa que teve o parto, ela começa a produzir prolactina, que é para poder amamentar, ela aumenta o nível dela de prolactina no sangue, e aí acaba diminuindo o apetite sexual. Isso, assim, quase 100% das mulheres pós-parto, elas não têm mesmo desejo. E isso não é preguiça, não é porque ela tá cansada, porque ela tá cuidando do bebê. Não, é porque o corpo dela tá se recuperando, né, da gestação, do parto. Então, o que ela pode fazer? Gente, eu vou falar que, pelas coisas que eu estudei, por tudo que eu entendi, é pior a parte do pós-parto do que a parte da menopausa, tá? Porque o pós-parto, na verdade, é uma coisa praticamente assim, você tem que esperar passar. Porque você tá amamentando, né? Você tá toda mexida, é uma fase de recuperação do corpo, então não é qualquer coisa que você consegue colocar pra dentro aí, entendeu? Então, assim, o remédio certo é paciência. Uma hora teu corpo vai retomar, né? Então, o ideal é você ter um acompanhamento médico, você conversando com o teu ginecologista, né? Mas você cuidar da sua alimentação e retomando. Eu vou dar umas dicas no final aqui, mas você fazer algumas coisas
paralelas, paliativas, para você tentar driblar esses sintomas, mas você tem que aceitar que o pós-parto, gente, não tem o que fazer. É o tempo da natureza, do seu corpo, né, se recuperar. Então, o remedinho é paciência, tá? E tem outra coisa, né? Hoje em dia também, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde e o nosso corpo começa a decair a partir dos 35 anos. Então é normal que também com 35 anos para frente a gente já não tenha o mesmo apetite, a mesma disposição sexual que a gente tinha com 20 anos. Isso é verdade. De novo, a gente tem como melhorar essa performance, mas não é natural, né? Então, assim, mulheres que também têm filhos mais tarde também já fica complicado, né? E aí, que mais? Vamos ver. A menopausa, que é um negócio que eu acho super importante falar, porque tem muitas mulheres que me perguntam, mulheres que vêm aqui na loja, mulheres que têm um problema também de baixa autoestima por conta dessa fase, porque menopausa na cabeça delas né, é uma parte do envelhecimento, mas ela não é uma doença, não é uma coisa a ser tratada, é uma fase a ser passada e ser vivida, né, faz parte da vida. Quando a gente tem a menopausa, o que acontece, né? A gente também para de produzir estrogênio e testosterona, os níveis diminuem, porque os nossos ovários que produzem o estrogênio, eles param de funcionar. E isso acontece também com as mulheres que têm, esqueci o nome da cirurgia agora, a mulher quando ela tem que retirar os ovários, né? Tem mulheres que retiram só os ovários, o útero ou ovários e úteros. Quando você fica com o ovário dentro do seu corpo, você não está produzindo hormônio, mas quando você tem que tirar os dois, acontece esse problema, você tem uma menopausa mecânica, vamos dizer assim, né? Você vai deixar de ter estrogênio tudo no seu corpo, então, consequentemente, você vai passar pela menopausa, não importa a idade que você esteja. E aí, o que acontece, né? Existe, assim, você pode recorrer, a gente tem produto aqui no sex shop que aumenta a libido, que melhora a lubrificação, porque a mulher também fica sem lubrificação já nessa fase da menopausa, às vezes a relação é dolorida. Então, o que você precisa fazer? Você precisa conversar com o seu médico, porque hoje também já desenvolveram uma série de pomadas, cremes genitais que você pode colocar ali no clitóris, na vulva, ou então que você passa assim na pele do braço. São pomadas que são com testosterona e que elas vão te ajudar a naturalmente retomar essa produção desse hormônio que já ajuda na libido, né? Mas, de novo, vai melhorar, mas tudo depende de você também, porque você também tem uma série de outras providências que você pode tomar, que eu vou falar já já, e você precisa também mudar um pouquinho o teu mindset, né? Não se conformar, falar assim, puta, eu tô ficando velha. Gente, eu sei que é difícil, eu sei que eu também tô envelhecendo, eu sei que não é fácil, mas é uma coisa assim que eu tento colocar sempre no meu to-do, assim, na minha listinha de coisas pra fazer. Quando eu tenho oportunidade, assim, eu não ignorar o envelhecimento, eu observar meu corpo, ver o que está acontecendo e tentar passar por isso da melhor forma possível, tá? Tem também a questão da reposição hormonal. Eu não quero entrar aqui no mérito disso, porque é um assunto que divide opiniões, mas tem gente que é super adepta e fala que a reposição hormonal, ela acaba melhorando essa questão da performance sexual, do seu apetite sexual, mas também tem uma série de desvantagens, de efeitos colaterais. Então, de novo, é a mesma coisa que a questão do anticoncepcional. É você que tem que decidir, não é você e seu médico, na verdade. Você precisa ver o seu corpo, o que você aguenta, o que você não aguenta e o que você, enfim, acredita, né? Então, agora eu vou passar aqui para a parte das dicas, assim, já que eu não sou médica nem nada, que eu não posso falar, o que eu percebo que são coisas que melhoram a nossa cabeça e o nosso corpo e a gente fica mais disposta para o sexo, tá? A primeira coisa, gente, é se erotizar. Eu já vi muitas mulheres falarem, fazer o quê? Fazer o quê? Se erotizar? O que é isso, né? Gente, se erotizar é ter tesão por você mesmo, tá? É você curtir, beijinho no ombro, sou gostosa, sou linda, tá boa, tá gostosa, entendeu? É você trabalhar a sua autoestima, mas principalmente a autoestima do teu corpo mesmo, entendeu? Do teu cabelo, ter a vaidade, sabe? Não é a autoestima do profissional, não. Eu sou foda no meu trabalho. Não, você tem que ser foda como mulher, bonita. Tem celulite, tem baninha, tem não sei o que, mas, meu,
Vai me dizer que você só pega cara gatão, cara com tanquinho, cara gostosão. Gente, não é assim, tá? Eu sempre falo isso e eu insisto. O sexo não é privilégio das pessoas de corpos perfeitos. Não é. Todo mundo tem direito à vida sexual, todo mundo tem direito a ter prazer sexual. É uma questão de mindset, de você, a forma como você pensa, a forma como você enxerga seu corpo, enxerga o outro e enxerga a relação. É a forma como você se relaciona com o outro. Isso é primordial. A partir do momento que você aprende a se erotizar e entender que você é gostosa, entendeu? A coisa flui de uma maneira completamente diferente. E aí a gente volta naquela questão que eu comecei a falar, da questão cultural, é uma quebra de paradigmas, é você transpor barreiras, é você às vezes precisar fazer um trabalho com um psicólogo, mas você acima de tudo exercitar a sua sexualidade, tá? E a gente não exercita a nossa sexualidade essencialmente transando com alguém, mas a gente exercita se masturbando, conhecendo o próprio corpo, comprando vibrador, né? Por isso que eu levanto tanto essa bandeirinha do vibrador que todas as mulheres têm, que eu acredito nisso muito, que a gente tem que ter essa parte do autoconhecimento, porque é importante, a sexualidade é uma parte muito importante da nossa identidade que a gente costuma deixar pra lá. A gente, sabe? Parece que a sexualidade é um assunto assim que só vem à tona quando você tá lá na cama transando. E não. A sexualidade tem a ver com a forma como você se enxerga como mulher, né? Como tesuda, como gostosa. Então, a parte do toque, de você conhecer seu corpo, de você se estimular, faz com que você se erotize, faz com que você se torne uma pessoa que atrai olhares, uma pessoa de energia mais elevada, uma pessoa leve, sabe? E isso, consequentemente, só traz benefícios para sua vida e para o seu relacionamento. Então, o que eu falo assim, o que é você erotizar? É você se tocar, é você gostar de ver sobre sexo, falar sobre sexo, com quem você quiser, mas assim, sem pudor, sem ficar se policiando, entendeu? Você ter um companheiro ou uma companheira com quem você consegue ter uma conversa franca, que você consegue falar sobre seus desejos, você realmente colocar a tua imaginação para funcionar, né? Porque somos seres mamíferos e somos seres sexuais, então a gente precisa também dar vazão para esse nosso instinto, né? Que é sexual. A gente tem vontade de transar, então vamos conversar sobre isso, né? Não vamos fazer de conta que o desejo não está ali, entendeu? Eu acho que tudo que você exercita tende a melhorar. É um círculo vicioso mesmo, assim, é uma rodinha, sabe? Que você vai girando e o negócio vai ganhando velocidade. Então, uma vez me perguntaram, mas eu não tenho libido. Se eu me exercitar, né? Se eu me masturbar, eu vou ter mais libido? Vai. É natural. Você começa necessariamente a ficar com mais vontade, você começa a pensar mais vezes por dia em sexo, você consegue fantasiar às vezes alguma relação ou algum desejo que você tem. Então tudo isso faz com que você também acabe aos poucos resgatando essa libido, esse apetite que você perdeu lá atrás, né? Então isso é o se erotizar, tá? Você pode assistir filme erótico se você quiser com alguém, você pode ler contos eróticos, você pode, sei lá, ter uma conversa safada com pessoas que você não conhece pela internet. Tem várias formas de você alimentar, né, a tua fantasia, o teu desejo, de maneira saudável, né? Tudo que eu tô falando, gente, é lógico, tem os limites, né? Mas tem todas essas práticas que eu tô falando, se você usar com bom senso, é super bom para você, pro teu feminino, né? Exercícios físicos é a segunda dica também que eu dou. É a questão da endorfina, de você conseguir melhorar os seus níveis de hormônio pela prática, né, de exercícios aeróbicos, da respiração. Você pode também praticar meditação, yoga, tudo isso, porque muitos dos exercícios e da meditação fazem com que você também consiga domar a sua mente, fazem com que você consiga baixar seus níveis de estresse, seu nível de ansiedade. Então aí a gente cai lá no segundo motivo que eu falei pra vocês, né?
que são essas doenças, não, desculpa, acho que é o segundo ou terceiro, agora me bananei, peraí. Ah, foi um dos lá que eu numerei e não consegui me entender com essa ordem que eu coloquei. É com a terceira. Com a terceira parte que eu falei lá, da terceira causa, né? Que são os problemas físicos, mas que são os não psicossomáticos. Ou seja, são problemas que realmente acontecem principalmente aqui na nossa mente, no nosso sistema nervoso. Então, quando você pratica exercício, você relaxa, você consegue, né, tirar o foco dos seus problemas e, consequentemente, você vai se reequilibrando e junto à parte hormonal. Então, aí você consegue também, com isso, auxiliar, né, a volta da sua libido, que está aí meio perdida nos seus problemas. E outro, o pomparismo. O pomparismo é a terceira dica que eu dou. Pomparismo, eu já fiz uma live, tem acho que mais de um mês que eu falei com vocês sobre esse assunto. Uma série de exercícios, hoje está super fácil de você achar material sobre isso, internet, YouTube, tutorial, eu mesma aqui na Casa do Sentir, você pode vir fazer cursos, eu ensino como usa, né? Eu sou super fã, super adepta do pomparismo por diversos motivos e em diversas fases da sua vida. Acho que eu pratico pomparismo tem uns 12 anos por aí, assim, que eu já fiz outros cursos depois, mas o primeiro curso eu fiz há uns 12 anos. E, gente, faz muita diferença nessa coisa da ginástica, né? Porque é como você fazer musculação, assim, você melhora toda a musculatura, você melhora a flora vaginal, você melhora a disposição. Eu tinha problemas recorrentes de algumas doenças, por desequilíbrio do meu corpo e tal, passei a não ter mais, sabe? Lógico, tem a questão de você também baixar o estresse e tal, porque baixa a imunidade, né? Mas assim, o pomparismo ele te ajuda muito nessa parte e é o que eu acho super legal. Quando você pratica o pomparismo, você foca, sabe? Você foca na saúde, na sua saúde sexual. E isso é uma coisa que a gente não faz muito, né? A gente foca muito na saúde, do corpo, às vezes da mente. Você vai lá, você vai na academia, você malha, você pensa no seu bíceps, né? Na sua bunda, na sua cintura, mas ninguém pensa lá no assoalho pélvico, né? Quando você faz o pomparismo, você está inconscientemente também levando o teu foco para a tua região genital, para o teu aparelho reprodutor e, consequentemente, para essa questão do prazer sexual, né? Então, por isso que eu falo, é como cultuar um músculo, sabe? Você cultua a pepeca, cara, você vai cultuar o teu pau. Mas eu acho que é importante você colocar a intenção de cuidar desta parte do seu corpo, dessa parte do seu sistema, do sistema hormonal, dos seus hormônios, entendeu? É importante você pôr foco, porque é uma parte que traz felicidade, né, gente? Vamos combinar, né? Sexo faz a gente feliz, né? Aí outra coisa também, que aí também tem de novo a ver com a questão do estresse, né, da depressão, é a questão de você se dar prazer. E o que é se dar prazer? É você se dar prazer saindo com amigos, saindo com amigas, você dar risada, você se sentir feliz e alegre por alguns minutos, assistindo uma boa comédia, lendo um livro divertido. Eu já falei aqui inúmeras vezes, eu amo assistir Porta dos Fundos, gente, amo. Pra mim aquilo ali é uma terapia. Eu amo ler aquelas tirinhas, sabe, livros. Eu tenho 5 tirinhas do Calvin, do Haroldo. Gente, eu amo aquilo. Por quê? Porque eu rio até chorar, entendeu? E isso é bom por quê? Porque faz você produzir outro hormônio que é a oxitocina, né? E a oxitocina, ela tem esse benefício de modular os teus hormônios, né? Então ele vai equilibrando, então ele baixa o estresse, consequentemente ele vai baixar a tua ansiedade, consequentemente você vai se equilibrar e consequentemente você vai conseguir dar uma respirada e provavelmente os seus hormônios sexuais têm aí um caminho para voltar a serem produzidos, né? Então, que eu falo, tudo tem a ver com a intenção que a gente coloca, principalmente na atenção e no foco no nosso corpo, né? Nessa região que eu tô... Nessa região não, nessa questão da produção dos hormônios, né? Pelo nosso corpo. E tem também uma dica que eu acho que é legal dar, que tem muitas pessoas que falam, que a gente falou até no grupo do WhatsApp que eu tenho lá, no Amigas dos Peitos e tal, que é a questão da maca peruana. Aliás, não só da maca, né?
eu fui pesquisar, existem pelo menos, é que eu estava olhando, 4 tipos de suplemento que você pode comprar, que são naturais, que você pode comprar para você usar como... Tem gente que fala afrodisíaco, eu acho que é mais, na verdade, um estimulante, tá? O primeiro deles, que é o mais famosinho, que já está aí no mercado tem também uns anos, eu já tomei também lá atrás, quando eu comecei a tomar antidepressivo, é a maca peruana. A maca peruana, o que ela faz também? Ela tem esse efeito direto que eles falam nos nossos lábios e no clitóris. Ele aumenta a circulação, né? Ele também é composto de aminoácido. Também tem dentro da maca peruana tem a arginina. A arginina, gente, eu não sabia o que era arginina, mas tem produtos aqui dentro do sex shop que tem arginina. A arginina também é um aminoácido, mas ela pode ser tomada como um suplemento, uma forma de suplemento. E ela traz assim, tem muita gente que malha, né, na academia e toma, porque acho que, posso estar falando uma besteira enorme, tá, gente? Mas pelo que eu li lá, ela dá um incremento na produção da sua massa muscular, da massa magra. Só que ele também acaba sendo benéfico, né, para estimulação sexual. Porque como ele faz bem, a arginina, desculpa, como ela faz bem como o corpo como um todo, você acaba também tendo um benefício de ter uma melhora na sua lubrificação vaginal, irriga melhor como é que fala? O pênis, então o homem também consegue ter talvez uma ereção de mais qualidade, né? Então tudo isso faz com que a arginina também seja um aliado para quem tem problemas dessa natureza. Outra coisa, esses dois eu nunca tomei, tá? Mas também eu já vi que são super bem recomendados, assim. De novo, gente, pelo amor de Deus, conversa com o médico, tá? Não vai tomar as coisas na louca. Tô falando, mas é pra você ver que você tem por onde sair, tá? Eu vou ver se eu consigo falar direito, gente. Chama mucuna pruriens, ou pruriens, não sei. Esse mucuna também você compra em lugares assim, fitoterápicos, quando tem mundo verde, sabe? Eu fazendo propaganda aqui, né? E ele também é uma planta proveniente da Índia, tá? Eu tô lendo porque eu não vou conseguir decorar tudo nunca. E ele estimula a deposição de proteínas nos músculos, aumenta a força, aumenta a massa muscular, aumenta o estímulo do estado de alerta para otimizar a coordenação, barará, barará. Ajuda na falta de ele ajuda para quem tem deficiência de dopamina e também é responsável pelo sentimento de depressão e falta de desejo sexual, ou seja, ele também age nessa parte, né, que também tem a ver com os nossos neurotransmissores, tá? Aí tem o Tribulus terrestre, que eu descobri que também chama feijão, não sei das quantas aí. O Tribulus, esse eu nunca tinha ouvido falar. Ele é o extrato também de uma plantinha desse feijão, desse grão, e ele ajuda na concentração de hormônios, incluindo o estradiol, com alteração ligeira da testosterona e melhoria da função reprodutora, da libido e da ovulação. Olha, isso aí para quem está querendo engravidar deve ser bom. Potente afrodisíaco feminino, não apenas masculino. Eu também li que ele também melhora a parte de irrigação do tecido do pênis, então também melhora a parte da estimulação sexual. Gente, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês, que eu passei aqui falando e depois eu acabei me esquecendo de falar. A gente tá falando aqui, eu tô falando, né, loucamente, sobre a parte de libido feminina, né, que é aqui, né, vamos combinar que eu entendo melhor. Mas o que acontece? A parte de hormônio masculina também é afetada por tudo isso que eu tô falando, por depressão, por menopausa, né, por andropausa, por envelhecimento, por essas questões de baixa autoestima, hipotiroidismo, tem tudo isso também está ligado ao masculino. E o que eu acho que é importante dizer, outro dia eu estava escutando mulheres aqui falando assim, eu acho até meio cruel isso, né? A gente às vezes, a mulher tá tão empoderada, mas tão empoderada que ela não percebe que ela faz isso, que ela fala assim, pô, o cara foi comigo pra, sei lá, pro motel, o cara não funcionou, não deu direito, pá, beleza, já cortou, não serve pra mim, tipo, na primeira, entendeu? Gente, vamos lá. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha terapia com Cláudio Picasso, um sexólogo, é que o pau tem vida própria. Isso eu achei fantástico saber, porque a gente, né, nós mulheres, como nós não temos, né, o equipamento, a gente passa a vida fantasiando
que o homem, ele comanda o pau dele, né? Então, assim, fica duro, fica mole, fica duro, fica mole, sobe, desce, o bicho obedece. Só que existe existe não, tem, na verdade isso é uma fantasia, uma crença, né? Porque, lógico, claro que os homens, eles, na maioria das vezes, eles conseguem controlar, mas o pau também tem vida própria. Então, ele sobe na hora que ele tem que descer e ele desce na hora que ele tem que subir. E aí, o que acontece, né? A gente acha que só com o fato do homem ter tesão, o pau vai subir. E não é muito assim que funciona, porque o homem também tem essa questão, eu acho que também, aí a gente volta para aquela questão cultural que eu estava falando no começo. O homem tem esse problema de que, se ele tá ruim no emprego, se tá mal de dinheiro, se tá ruim, sabe? Nesse papel dele de provedor, né? De provedor da família, de provedor dos filhos e tal, gente, o pau não sobe, tá? Então, assim, o que eu quero dizer, tá tudo meio que ligado, né? Então, vamos também olhar com carinho, né, pro masculino e entender que para eles também não é fácil, tudo isso que está acontecendo com as mulheres, esse movimento que tá maravilhoso. Eu sou super fã, já tem, sei lá, uns 4, 5, desde 2015 mais ou menos, que a gente está nesse movimento do empoderamento feminino, da dignificação feminina. Tudo isso que está acontecendo é maravilhoso, né? Eu acho que a gente está quebrando paradigmas. Só que, de novo, nem todos os homens estão conseguindo nos acompanhar e entender. Tem muito homem perdido, mais perdido que segue em tiroteio. Lógico, eu acredito que é uma fase de adequação, que todo mundo vai se entender, que tudo vai melhorar. Eu sou poliana, sabe? Só que eu sei que para eles também não é fácil. Então, muitas vezes, os problemas que os homens têm de falta de libido tem a ver com essas mudanças emocionais que estão acontecendo na nossa sociedade. Não necessariamente é um problema, o cara tá broxa. Não, o cara não tá broxa, gente. O cara tá com problema, o cara tá com problemas assim, que às vezes é um psicólogo que vai ajudar, né? Às vezes é um psiquiatra, porque se nós mulheres, assim, a gente tem, talvez, vergonha de falar de sexo e a gente acha que homem não tem, homem tem muito mais dificuldades de falar de sentimentos e das próprias emoções do que nós mulheres. Então, é algo que também precisa ser revisto, que precisa ser olhado com carinho e entender também que, às vezes, a ajuda que a gente precisa, aí eu já estou falando de homem e mulher, tanto para buscar resgatar a falta da libido, né? Resgatar a libido, às vezes está no médico, né? O médico que a gente pode ser o ginecologista, o psiquiatra, o urologista, às vezes está no psicólogo, então a gente precisa realmente fazer um tratamento aí, né, umas sessões para a gente entender como funciona o nosso cérebro e o nosso comportamento em relação ao sexo, a nossa autoimagem, como a gente se enxerga, qual a nossa expectativa em relação ao relacionamento, ao outro. Tudo isso talvez tenha que ser revisto. E essa questão também, que eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu estou assim, sem fazer exercício físico faz um tempo, sabe? E eu sei que eu estou pecando nisso. E eu tenho certeza absoluta que a hora que eu voltar a fazer, que eu vou voltar a fazer, uma parte também um pouco dessa minha preguicinha, assim, vai passar, né? Então eu sei que eu tô dentro dos meus pilares, assim, que eu sei que eu tenho que trabalhar das minhas obrigações, eu tô pecando na parte de saúde física mesmo. Saúde mental tá tranquila, saúde emocional também, já tive alta na minha terapia, só que assim, tô no meu tratamento com a minha psicóloga já faz um tempo e tá rolando super bem, mas eu sei que a minha parte física tá meio... Então, eu sei que é por aí que é nisso que eu tenho que focar e nisso que eu tenho que trabalhar, né? Eu trabalho com... A questão da parte erotizada, eu tô ótima, tá? Porque como eu trabalho com sex shop, eu falo assim, que homem pensa em sexo toda hora. Gente, eu penso em sexo toda hora. Toda hora. Porque eu trabalho com isso, entendeu? Então, se não é necessariamente da parte de fantasia, é na parte de, pelo menos, falar de sexo com alguém, entendeu? Porque todo dia tem cliente e eu tô falando com alguém aqui sobre sexo, eu falo sobre as coisas, sobre práticas. E pera só um minutinho, produção. 45. Ah, tá, peraí. Eu queria água. Então tem essa questão também da gente
prestar atenção nos rapazes, sabe? E a gente também conversar com eles. Dei uma quebrada aqui, mas é isso. A gente tem que conversar com eles e ter aquilo que eu sempre falo. Se você é casada, obrigada. Se você é casada, se você já tem um relacionamento mais duradouro, conversa. Se não tá rolando sexo, se você não tá com vontade, sabe? Conversa. Porque a mulher tem muito isso de não falar e esperar que o homem venha pra cima dela, que o homem venha comer, que o homem venha transar. E às vezes, cara, ele também tá com problema, né? Muitas vezes, hoje é muito comum o homem tá com problema, não tem mais aquela coisa do machocho, entendeu? Então vai lá, conversa, que às vezes uma conversa resolve, às vezes uma terapia de casal resolve, às vezes um médico resolve. Mas tem solução, é isso que eu quero dizer, né? A falta de libido não é pro fim da vida, não é que eternamente você vai ficar nesse marasmo sexual, entendeu? Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui. Hoje a gente fez a live, tô vendo aqui que deu mais audiência. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, entra aqui e depois manda pergunta pra mim. Ah, e eu queria falar um negócio. Black Friday, gente, Black Friday ela é íntima, começou semana passada e vai até esta sexta-feira. Tem vários produtos legais no site, aqui na loja. Tem o link na bio que você pode clicar lá e você vai receber lá as ofertas, as principais ofertas, mas não deixa de clicar e entrar no site, porque tem mais coisa no site, porque, gente, a nossa loja é muito grande, tem muitos produtos e aqui não coube tudo no template lá da Black Friday. Então, não perde as promoções, tá bom, gente? E é isso, eu tô vendo aqui que o pessoal gostou, fico muito feliz. Quem tiver dúvidas, perguntas e afins, manda pra mim direct, porque eu já tinha dito pra vocês da outra vez, quem responde o direct da Ela Íntima sou eu mesma, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada, boa noite. Pode desligar a produção, amor.